irmãos, queria convidar a você que você não fechasse a sua Bíblia, que você a mantivesse aberta aí na Epístola de Gálatas, nesse dia em que procuramos estabelecer os referenciais entre Jesus Cristo e Moisés. É curioso nós pensarmos nessa Epístola aos Gálatas, e vamos lá para que a gente possa se situar, estejamos todos na mesma direção. Gálatas, alguns pensam que seria uma igreja, mas essa é uma região, e essa região, desde 25 a.C., era uma província romana, era uma província chamada de imperial, e era comandada e dominada por soldados. A sua administração era uma administração militar. Era aquela região que hoje tem como capital Ankara, ali na Turquia, e formada, o povo ali era formado de migrantes gauleses, imigrantes celtas, e, portanto, a região como um todo tinha uma visão global, uma visão universal, porque era gente de todo lugar. E ali você encontrava conquistadores, você encontrava soldados, guerreiros, uma população que era seminômade, acostumada a ir de um lado para outro. Essa comunidade Paulo atingiu na sua segunda viagem missionária, e foi particularmente um trabalho muito bem sucedido, porque Paulo chegou lá, pregou o Evangelho e foi rapidamente aceito. E esse povo é um povo que vivia no paganismo, adorando a outros deuses. Você quer ver um exemplo disso? Paulo cita aí, vira no capítulo 4 aí de Gálatas, veja o versículo 8, o que ele diz, falando do passado dos Gálatas. Vamos ler juntos? Versículo 8 do capítulo 4, o que diz? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Ou seja, eles viviam enganados por um ritualismo que vai lá, traz um pouquinho de oferenda para um Deus, traz uma ofertinha para o outro, se curva diante de um terceiro e nada acontecia. E eles perceberam que eram deuses falsos. Paulo denunciou isso. E mais do que isso, ele pregou o Evangelho. E foi um lugar onde, quando o Evangelho chegou, eles abraçaram imediatamente a fé. Se tornaram não só apaixonados por Cristo, mas trataram Paulo com muito carinho, com muito cuidado. E é curioso que Paulo cita isso também nessa carta, que ele, quando esteve doente, Paulo esteve doente, dizem os historiadores que provavelmente fosse um problema de visão. Paulo foi acolhido pelos Gálatas e foi cuidado por eles. E eles tiveram muito carinho e ouviam Paulo com muita atenção. E Paulo seguiu seu caminho, sua viagem, e ficou sabendo que, durante sua ausência, surgiram pregadores com novas ideias, falando de um Cristo que era muito diferente do Cristo pregado por Paulo, testemunhado na sua conversão, de um Cristo, e nessa comparação que queremos fazer hoje de Moisés e a sua lei, e de uma nova vida em Cristo Jesus, nós vamos refletir, porque esses novos pregadores, e Paulo denuncia isso dizendo, que ficou sabendo que de repente, eles voltaram atrás, os Gálatas voltaram atrás, pressionados, eles estavam atrás de outras teologias, que na realidade negavam a liberdade alcançada pela graça em Jesus. Veja só uma coisa, essa epístola nasce num ambiente de muita tensão. Paulo está profundamente irritado por ver essa interferência no meio do povo de Deus, gente que ouviu a mensagem salvadora e de repente se entrega a práticas que negam a sua fé. E Paulo precisa, na sua atuação, obrigado, João. Paulo precisa, na sua atuação, rechaçar dois grandes problemas que a epístola de Paulo de Gálatas aqui nos cita. Primeira delas, esses judeus cristãos extremistas que pregavam a necessidade de observar a lei de Moisés. Que isso, gente? Você, como cristão, você tem a palavra de Deus ela é toda. Então a gente tem que seguir todo esse ritualismo preceituado no Antigo Testamento, da Torá.
Na realidade, nós temos que nos submeter a toda a lei judaica para chegar a Cristo, ao cristianismo. E com isso, eles começaram a exigir dos Gálatas que eles fossem às sinagogas, que uma vez por ano, pelo menos, eles fossem a Jerusalém para chegar ao templo de Jerusalém, que eles oferecessem holocaustos, que eles passassem a atribuir o seguinte: para ser um verdadeiro cristão, você precisa passar primeiro pela circuncisão. Mais do que isso, vocês precisam observar todos os rituais, os tabus alimentícios que a palavra de Deus, da Torá, estabelece, e os rabinos todos escreveram e definiram. Vocês têm que se submeter a essas coisas. Paulo reage firmemente dizendo que vocês foram justificados pela fé e não pela lei de Moisés. Não se esqueçam disso. E uma vez reacende uma questão que houve lá em Jerusalém. Não sei se você se recorda, em Atos cita, e Paulo fala disso aqui logo no capítulo 2. Quando Pedro se reunia com os pagãos, ele não se importava com a lei e ele comungava com eles. Mas quando estava com os judeus, ele negava essa realidade. Paulo resistiu a Pedro face a face. E é curioso, no capítulo 1, versículo 6, veja aí. Paulo chega para os Gálatas e diz: olha, eu estou muito admirado que com que rapidez vocês estão passando tão depressa para um outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Cristo, mas é um outro evangelho. No capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 7, ele diz: gente, vocês corriam tão bem, o que aconteceu? O que impediu de vocês continuarem a obedecer a verdade? O que aconteceu? Segundo problema que Paulo atesta aqui, é que essas pessoas, esses judeus cristãos que pregavam a pureza da lei, eles falavam o seguinte: ó, gente, não vai atrás de Paulo, não. Paulo? Quem é Paulo? Quem deu autoridade a este homem? Mais do que isso, olha, Paulo, ele não foi bem um apóstolo. Apóstolo mesmo e discípulo foram aqueles 12 que estiveram com Jesus. E aí você chega nessa carta, Paulo declara, esse é um verdadeiro libelo a favor da liberdade que Jesus nos trouxe através da sua morte e ressurreição. Olha, irmãos, isso é uma questão vital. Abra capítulo 3, os versículos de 26 a 28. Isso é uma questão vital ainda hoje. Nesse tempo onde nós ouvimos de Jesus e associado ao nome de Jesus, a palavra do Senhor, associada à graça, associada à misericórdia de Deus, à salvação, muitos têm associado um sem número de coisas que na realidade são ritualismos vazios. É homem buscando ser seguido por homem. Nesse tempo em que a gente vê com tanta gente priorizando o seu carisma, o seu poder, e fazendo muitos se desviarem da fé, porque em vez de crer no Cristo vivo, no Cristo da fé, naquele que nos trouxe salvação e que é verdadeiramente o único modo de graça, de misericórdia e de salvação, tem sido enganado ou entorpecido com um tipo de vida que é puramente religiosa, vazia e externa. Veja só, os versículos 26 a 28 do capítulo 3, Paulo nos diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aqui Paulo está mostrando não só a realidade salvadora, mas transformadora da presença de Jesus na minha e na sua vida, onde não há e não pode haver uma barreira de raça, porque não há diferença entre judeu e grego. Jesus veio numa cultura específica judaica, mas o Senhor não engrandeceu a cultura. Ele veio nos libertar, apesar da cultura e dentro de uma cultura específica. E ainda hoje nós vemos gente como que tornando ou querendo ver a Israel como um povo diferente do nosso, por exemplo.
mas o Senhor em Cristo Jesus nos salvou na cultura em que temos. O Senhor traz transformação e elimina as discriminações sociais. E diz Paulo, não tem diferença entre escravo e homem livre. Um não é melhor do que o outro. Todos fomos salvos pela graça e justificados pela fé. Pela fé. Paulo elimina a distinção sexual, diz que não há homem e nem mulher. Esse é um problema que a igreja continua a enfrentar, porque a palavra diz que não há distinção, mas nós nos nossos atos, nas nossas atitudes e na nossa hierarquização, nós distinguimos. E Paulo chega e está dizendo aqui aos Gálatas, olha, chega, agora chega. Chega de ritualismo travestido de fé, chega de exterioridade, chega de cenas religiosas desprovidas de conteúdo, chega de enganação, chega de culto ao homem, chega de crendice, de gente que só quer um pouco de acalanto, chega de espetáculo da fé, chega de cultos estéreis, chega de legalismo que só coloca peso sobre as pessoas. Os caras vão à região dos Gálatas para colocar peso sobre as pessoas. Você não foi circuncidado? Então você não está verdadeiramente seguindo a Deus. E colocando pesos e dúvidas na fé de gente que é neófita, que começa a caminhada cristã e precisa aprender. Mas Paulo está dizendo, chega de julgar os outros. Chega de impingir culpa, medo, obrigações religiosas. Brodoas, um comentarista, diz o seguinte, Gálatas é o manifesto de Paulo contra a perversão da graça de Deus. Perversão da graça de Deus. Um evangelho que é tão suave, e você sabe muito bem da suavidade desse evangelho, que um dia lhe tomou e que lhe trouxe, talvez de um minuto para o outro, uma paz que excede a todo entendimento, uma leveza que lhe fez sair na rua e olhar o sol, e olhar as árvores, e olhar as pessoas com outros olhos, mas que no seu dia a dia, se eu e você não tomarmos cuidado, jogam tanta coisa, e eu sou tentado tantas vezes a olhar o mal que não quero e a não fazer o bem que deveria fazer, que eu perco esse olhar de graça, esse olhar da graça, que enxerga a vida como uma caminhada que Deus me permite ter, e que me deve permear a mente o tempo inteiro fazer a pergunta, qual é a bênção que o Senhor tem para mim hoje? Como Deus se manifestará na minha vida nesse dia? E é nisso que eu quero dizer e falar com vocês nessa manhã, ainda que rapidamente, meus irmãos. Porque eu, como nova criatura, e nesse texto que Paulo nos escreve aqui, veja o que está escrito no capítulo 6, o versículo 15. Porque o que importa não é circuncisão. Circuncisão não é coisa nenhuma. O fato não é se você é circunciso ou se você é incircunciso. O fato não é, talvez você tenha vindo na igreja tentar dizer, se eu não for na igreja, Deus não vai me abençoar. Em vez de você ter uma religião que você vem aqui para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, você vem porque se não vier, corre o risco de Deus não te abençoar. E aí a gente passa a ter uma relação com Deus, como eu ouvi esses dias falarem por aí, que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de compensação. É mentira! É mentira! Porque não há o que eu faça, não há o que você faça, que possa mover 1 milímetro o dedo de Deus. Deus que se move em meu e seu favor, por graça, por misericórdia, que olha para você e diz, como eu te amo, que olha para você e sabe do que você precisa, onde você está e como você está. E eu preciso viver, diz esse versículo 15, como uma nova, o que diz aí? Nova criatura, não é isso que está dizendo? É uma nova criatura. E se é uma nova criatura, eu não vivo nos padrões da velha criatura. E a velha criatura é só lei, é só preceito ritual que me condena. É só preceito ritual que me diz o que não fazer e que me pune por fazer o que eu não deveria. Mas como uma nova criatura, o que Paulo está se levantando aqui, nos chamando a atenção, é que a gente precisa viver uma nova criatura contra o evangelho de fachada. Essa é a primeira coisa que Paulo está nos ensinando aqui. Ele fala daqueles que querem ostentar na carne.
aqueles que procuram constranger as pessoas à circuncisão, só trazem regra, que querem submissão, que querem subserviência, que colocam julgo e peso sobre outros. É o chamado evangelho da privação, que durante muitos e muitos anos, durante muitas décadas se pregava, né? E as pessoas até diziam: poxa, fulano é um quase crente, né? Não bebe, não fuma, não joga, é um quase crente. Como se a vida se resumisse a puras e simples atitudes exteriores, porque não bebe, não fuma e não joga, mas a sua cabeça é permeada de pornografia, mas a sua cabeça ela é permeada de pensamentos de morte, a sua cabeça lamenta, seu raciocínio, sua mente mata as pessoas, discrimina, ignora, comete todas as sortes de pecados só por pensamento. Bom, mas a exterioridade está bonitinha. E a palavra do Senhor está dizendo: olha, nós precisamos viver como uma nova criatura e resistir ao evangelho de fachada. Paulo, ao falar da cruz aqui, está lutando contra as tentativas de tornar a morte de Cristo na cruz em alguma coisa sem valor. Porque as boas novas, irmãos, elas passam pela cruz. Elas passam pela cruz. Golpe disse que os judaizantes aqui, eles queriam justificação, não é por fé, é pela lei. Estavam preocupados com Jesus, que ele era moral, é um homem moral, porque na realidade queriam fugir da cruz, porque cruz é símbolo de fracasso humano, é da condenação do homem por Deus, porque cruz é o sinal no qual o homem reconhece o fracasso das suas tentativas. Quando eu olho para a cruz, eu me vejo e digo: pelas minhas forças eu não consigo viver. Pelas minhas forças eu não consigo viver. Quando eu olho para a cruz, eu vejo: é exatamente esse sacrifício que me libertou desta impossibilidade. E aqui Paulo nos traz uma mensagem que não é o evangelho da fachada, ao nos chamar a atenção que o Senhor nos criou para a liberdade, para a nova vida. Não é uma vida remendada, não é uma vida guaribada, como dizíamos no passado, não é uma vida melhorada. Eu quero exemplificar isso porque há pessoas que vivem como o condenado. Foi para a penitenciária, está 30 anos na cadeia e ele foi liberto. Uns querem viver a mesma vida da prisão, com seus horários definidos e espaço. Está liberto, mas quer lei. Mas a realidade é outra: você é livre. Porque há pessoas que preferem, estão aqui fora, mas vem cá, que hora sai? Lá na presídio, meu almoço saía meio-dia. Mas você não está mais preso, você está livre. É esse desafio de nova vida que a gente precisa se lembrar, de começar tudo de novo, porque essa é a proposta de Deus para nós, uma nova vida construída de, primeiro, fé. De fato, diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Segunda coisa, para eu construir uma nova vida, é preciso amor. Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a premissa disso? Amor. Pois viver uma nova vida é preciso fé, mas é preciso amor. Mas tem esse terceiro ingrediente aqui que Paulo nos chama a atenção: liberdade. E no capítulo 5, versículo 1 aí de Gálatas, ele nos chama a atenção que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Não volta atrás não, irmão. Não volta atrás não, irmão. É curioso, tem muita gente que tem medo de ser liberta. Você conhece gente assim? Eu conheço algumas pessoas e eu às vezes sorrio que vamos conversar aqui, ver o que nós podemos fazer aqui num determinado trabalho na igreja. A pessoa pega e te diz: não, faz o seguinte, me diz o que fazer e eu faço. Não, irmãozinho, não, irmã, estou chamando você para que a gente sonhe juntos,
Não, 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 eu não tenho boas ideias. Vamos fazer o seguinte: você diz o que eu faço, para eu fazer, eu faço. Você conhece gente que pauta a sua vida assim? Você conhece gente que vai vivendo e acha que é mais feliz vivendo assim? E os anos se passam e fica a frustração. Muitas vezes no relacionamento conjugal, esse é um dos grandes perigos. Quando um dos dois se anula. Não, não, qualquer coisa, fala com minha mulher. Deixa que minha mulher decide. Não, deixa. E a pessoa vai se adulando e de repente vê roubado o seu espaço natural. Se vê invadido em todas as suas, não só desejos e vontades, mas interioridades e até sentimentos. Porque o Senhor não nos criou seres pensantes para que nós nos anulássemos. É importante que eu diga a que eu vim, que eu manifeste o que eu sou, porque é curioso, mormente no corpo de Cristo, o Senhor não fez um só corpo, cada um tem uma função no corpo, mas há pessoas que buscam se anular, e achando que com isso estão contribuindo para o todo. Não, não estão. Porque se o Senhor lhe colocou numa determinada igreja, nesta igreja, é porque aqui precisa de uma contribuição que só você pode dar. E não estou falando de contribuição financeira. Estou falando da sua dedicação em amor. Às vezes o Senhor te colocou aqui para ser a palavra que vai abençoar uma vida, que vai levar essa vida a tomar uma decisão entre a vida e a morte. E muitas vezes a gente se deixa perder pelo entorno, às vezes até pelos condicionantes que nós criamos entre nós, e deixamos de viver a nova vida e viver um evangelho de fachada. Estar livres, irmãos, quero dizer também que não é licenciosidade, não é licença para cometer qualquer tipo de desatino. Essa é uma postura daqueles que antigamente, que a teologia chama de antinomistas, aqueles que são contra a lei. É a expressão daqueles que pensam que a graça é tão abrangente que todo esforço para fazer o que o Deus manda é desnecessário e até errado, porque afinal de contas, Deus é Deus de graça, não é? Então, deixa a vida me levar, que aí no final o Senhor acerta essa coisa toda. E na realidade, em vez de viver uma nova vida, continuam a viver um evangelho de fachada. E sobre isso, Lloyd Jones disse que se a graça que você recebeu não o ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Você não recebeu a graça. Meus irmãos, o Senhor, na realidade, nos ensinou a distinguir a justiça que esta elite judaica religiosa esperava de santidade de Deus para um povo da nova aliança. Você quer ver um exemplo? Os judeus dizem, tem que seguir. E o Senhor Jesus diz, olha, eu não vim revogar a lei, não. Não é isso que Jesus disse? Eu vim cumpri-la. Mas o Senhor nos ensina dizendo, o fariseu evitava o homicídio por regra. O cristão evita o ressentimento e o ódio. Jesus diz, o fariseu cuidava para não adulterar. O cristão preocupa-se com a pureza dos pensamentos, em cultivar o amor verdadeiro pelo cônjuge. O fariseu cuidava de cumprir os votos e garantir os juramentos. O cristão simplesmente fala a verdade. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Pois esse é o evangelho da graça. E aí, Paulo nos chama a atenção que nós usamos mal a nossa liberdade por falta de amor. Por falta de amor. Ou quem sabe, por levarmos uma vida que é impura. Mas a mensagem não para aí, porque Cristo nos deu uma nova vida e nos deu o Espírito Santo para nos libertar de toda a maldade, de toda a impureza, e nos desafia, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Segunda coisa que quero deixar com você, pensando como nova criatura, o apóstolo nos desafia a fugir do evangelho da hipocrisia. Evangelho da hipocrisia. Porque essas mesmas pessoas aqui, que impingiam aos outros o dever de circuncidar-se, eles se circuncidavam e não guardavam a lei. Exige a lei, mas não guarda a lei.
querem que todos passem pela circuncisão, mas eles mesmos não honram. Sabe de que Paulo está reclamando aqui? Da fé que ela é incoerente, da fé que não é fé, que é religiosidade estéril. E a libertação que Cristo nos deu é uma libertação religiosa também, não se assuste com isso não. Jesus veio nos libertar e nos veio nos libertar também da religião. E eu quero citar para você pelo menos 3 conceitos que Russell Shedd traz sobre esse ponto especificamente. O Senhor Jesus veio nos libertar do tradicionalismo. É claro que a palavra de Deus fala que a gente precisa considerar o nosso passado e diz, a palavra você sabe de cor, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. A gente sabe disso, mas não é disso que eu quero falar. Há coisas no passado que não podem ser cultuadas, senão viram ídolos. Viram ídolos. Eu falo de tradicionalismos que querem mostrar zelo pela lei da igreja, muitas vezes até da denominação. Nós queremos preservar o nosso status quo, mas que, se você for analisar à luz da palavra, é pura e simplesmente algumas normas que fazem significado e que têm significado num determinado momento da história. E não quer dizer que elas precisam e devam ser perpetuadas. O que não muda é a palavra do Senhor. Essa permanece para sempre, sempre. Mas eu preciso estar aberto como uma nova criatura para as mudanças do nosso tempo e ver qual é a mensagem do Evangelho, da palavra do Senhor para hoje, para agora. Porque muitas vezes a gente reclama que a gente abre a igreja e as pessoas não entram, porque talvez nós não estejamos falando uma língua que as pessoas entendam. Entendam. Por favor, não interprete como se eu estivesse lhe desafiando a que você pudesse abrir mão de preceitos que são inegociáveis na palavra. Mas você já reparou? No nosso Brasil hoje, que o universo evangélico cresceu tanto, nós temos uma linguagem própria, né? E às vezes reparo, até nos nossos boletins, a gente sabe siglas, né? A gente fala da SAF, da UPA, da UCP, da UMP, isso é um universo comum, mas eu pergunto, quem nos visita sabe o que é isso? UPA talvez seja unidade de pronto atendimento, né? Mas a gente tem uma linguagem, isso eu estou falando muito simples, estou sendo rasteiro, eu sei, mas muitas vezes a gente tem uma terminologia que o povo não entende, não entende. Talvez a gente esteja vivendo aquilo que os primeiros cristãos viveram. Não sei se você sabe dessa história, mas Plínio de Roma, escrevendo ao imperador sobre os primeiros cristãos, ele estava absolutamente surpreso. Nós nos reunimos para celebrar a ceia e pegamos o pão e diz, esse é o corpo de Cristo, não é isso? A gente pega o cálice e diz, isso é o sangue do Senhor, e Plínio escreveu escandalizado, olha, eles comem carne humana, eles se reúnem. Então os cristãos tinham uma fama de quê? De antropófagos. Qual era o problema? Problema de linguagem, de linguagem. Talvez a gente tenha que pensar muito sobre isso, se nós queremos preservar tradições ou transmitir o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de graça, de graça. Segundo perigo que passamos é o formalismo. E como isso é bom para a gente. A gente reclama tanto de rotina, não é verdade? E dia como hoje, eu estou olhando sua cara hoje, você está com aquela cara de que é feriado. Olhando para você daqui, aquela cara típica de alguém que está vivendo, está pensando amanhã não vou fazer nada ou quase nada, ou então chateado porque vai ter que trabalhar amanhã, mas sabe que terça-feira está parado. Mas quantas vezes a gente não preserva essas coisas, as formas da coisa, e deixa, quem sabe num dia como hoje à tarde, de pegar a sua esposa, de pegar seu filho, ou quem sabe de lidar com os seus. E se você não tem uma esposa ou filho, você tem amigos, conhecidos, e ter uma oportunidade de viver um dia absolutamente diferente, em que você deixa esse sol talvez entrar em você e tomar e renovar as suas energias. Quem sabe, ou então, se você está cansado, vai dormir, irmão, vai descansar e deixa a sua mente
passar por outros lugares, em vez de você ficar o tempo inteiro cobrando ao outro, o tempo inteiro preocupado se as coisas aconteceram como você sempre esperou acontecer, da forma que você esperou acontecer. Nós precisamos nos abrir para aquilo que não está no nosso domínio e que vem de Deus. A gente tem que se surpreender. Relacionamento com Deus, é preciso que eu me deixe surpreender e eu não fique pura e simplesmente preservando formas e julgando que Deus só age dessas formas, só faz dessas maneiras, só age assim, e como não está agindo, eu estou me sentindo aqui acabado. Se deixe surpreender, porque a graça de Deus não se enclausula, porque a misericórdia de Deus não cabe numa caixa, porque o amor de Deus não está só nesse lugar. Por onde quer que você vá, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Deixa Deus realizar maravilhas na sua vida e não se condicione. Terceira coisa, que é um grande perigo para vivermos um evangelho da hipocrisia, é o legalismo. É o seguinte, diz o seguinte: uma vez eu fui abordado por um cara que diz: pô, tu é crente, né, sua? Diz aí para mim, o que da tua igreja pode e o que não pode fazer? E eu era adolescente, foi engraçado, nunca vi essa... Pô, vou até perguntar lá na igreja. Nunca vi esse negócio, o que pode e o que não pode fazer. Pô, nunca me disseram esse negócio lá na igreja, não. Ah, não brinca, pô, então tua igreja não é séria, né? Falei, pô, não sei, tá aí. Pô, vamos lá comigo para saber. E ele veio e ficou. E ficou. Ah, porque a gente gosta disso. Engraçado, né? Paulo falou de um amor para esse povo entendeu o que era, aceitou o Senhor, e depois vieram alguns para dizer, e não é nada disso, na verdade é o seguinte, ó, você tem que seguir esse ritualzinho aqui. Primeiro levanta, depois ajoelha, depois deita, depois ajoelha, levanta. Aí a pessoa chega, cansou de ouvir o evangelho da graça, dizendo que o Senhor te libertou, e fala, engraçado, essa regrinha é mesmo, e a pessoa diz, ó, se não fizer isso, não é espiritual. E não é que a gente vai atrás? E não é que a gente vai atrás? E não é que você vai atrás? O Senhor te deu muito mais e a gente aceita muito menos. Esse é o evangelho do legalismo, que só quer saber de regra. O evangelho que Paulo falou e censurou a Pedro, você vê isso lá no capítulo 2, no versículo 11, ó, Pedro, resistir face a face, porque quis impor isto aos pagãos, aqueles que não eram judeus, porque o que importa é ser nova criatura, o que importa é viver a totalidade da renovação levada a efeito por Cristo. Terceira e última coisa que quero deixar com você, ser nova criatura, presta atenção aqui, Paulo está dizendo isso aqui no texto que você leu. Ser nova criatura não é glória de homem. Ser nova criatura não é glória de homem. E Paulo está falando desses homens aqui que estão buscando honraria. Diz no versículo 12 aqui que querem glória por ostentação, por exibição. Diz no versículo 13 que querem glória por ver os outros fazendo a sua vontade. Ai, como é bom isso! Como é bom isso, né? Você fala uma coisa, as pessoas te obedecem. Ah, meus irmãos, com toda tranquilidade eu posso dizer, talvez essa seja das maiores tentações do ministério pastoral no Brasil. Das maiores tentações, isso transcende as denominações. Das maiores tentações é essa, é você falar e as pessoas lhe ouvirem, e você achar que é por causa da sua capacidade. É a tentação de você chegar a falar e as pessoas fazerem o que você diz, e no final você está achando que na realidade o segredo é o que você é capaz de fazer, as suas possibilidades. A gente precisa se lembrar que o desejo de mostrar ser o que não é e conquistar o que não tem direito de ter, isso é glória de homem. Na igreja é glória de homem. E a gente precisa lutar o tempo inteiro contra a nossa individualidade, contra o nosso egoísmo. Gente que está só preocupada com a sua própria tranquilidade, talvez nesse dia aí sentado do seu lado, a gente que precisa só de um abraço, a gente que precisa só ser reconhecida como gente,
Às vezes a gente está pensando tanto no nosso bem-estar espiritual, ainda que seja fugaz por 2 horas aqui dentro da igreja, e nós estamos desacordados para a realidade de que eu preciso olhar para o meu entorno e perceber que o Senhor, além de ter me criado, criou a outras pessoas que são igualmente carentes da graça e da misericórdia de Deus. Há muita gente hoje que prega o Evangelho tentando cair na graça dos homens. Mas é curioso que a palavra nos diz que o Evangelho traz perseguição e não glória. O Evangelho nos fala que o caminho é estreito. O Evangelho nos fala que quem quer seguir a cruz, faça o quê? Quem quer seguir a Cristo, faça o quê? Tome a sua cruz e siga-me. E aí nesse ponto, Paulo chega ao ponto de dizer, finalmente, o seguinte: meus irmãos, vocês querem saber de uma coisa, ô Gálatas? Quero dizer para vocês que o Evangelho da graça, ele custa, ele não é de graça. O Evangelho da graça custou a morte de um homem, de um justo, numa cruz, e ressurgiu. E por isso eu quero dizer, Paulo está falando, que na minha caminhada eu tenho experimentado exatamente as marcas de Cristo, e o que ele termina nos chamando e desafiando a viver essas marcas de Cristo. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão e minha irmã: quais são as marcas de Cristo que você tem levado? Você tem levado o quê? As marcas do reconhecimento humilde de que precisa do Senhor, ou as marcas de pecados que não foram tratados? Que marcas você tem levado? A marca da certeza de que o Senhor reserva para você toda uma eternidade, ou as marcas de uma vida de rancores e de amarguras cultivadas? Você tem experimentado a paz de Cristo que excede a todo entendimento, ou um passado que atormenta a sua consciência e rouba a sua paz? O que você tem experimentado é a esperança do que Deus vai fazer, porque o Senhor declara que o melhor está por vir, ou você tem experimentado uma vida só de insucesso, de impossibilidade? Quero dizer para vocês que as marcas de Jesus, elas são mais eloquentes do que a marca da circuncisão. As marcas de Jesus, elas são provenientes de um amor que o perseguiu, de um amor que o tentou desacreditar, de um suposto amor que o matou, mas ele ressurgiu. E os sinais do senhorio na nossa vida nos permitem dizer, como Paulo fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Tenha certeza que a nossa glória está na cruz, e a cruz é o espelho, porque reflete a nossa indignidade. A cruz é o meio de redenção, porque é ali que nós somos justificados e salvos. A cruz é um modelo que nós devemos imitar, modelo de abnegação. Não é imitar, você pegando, se colocando e querendo ser do evangelho da circuncisão, que para fazer a mesma coisa tem que fazer igual, tem que se pregar no madeiro. Não, mas a mensagem da cruz que devemos imitar é o modelo da abnegação, do amor, da entrega. Nós somos chamados para viver como nova criatura, mas nós somos tentados a viver o evangelho de fachada. Nós somos chamados a viver o evangelho da nova criatura, mas nós somos tentados a viver um evangelho da hipocrisia. Nós somos chamados a viver como uma nova criatura, mas nós somos tentados a nos amoldar à glória do homem. Nós somos tentados a buscar a glória do homem, mas o Jesus que se oferece para a gente ainda hoje é aquele que diz: vem após mim. Tome a sua cruz, as suas lutas, as suas dores, vem comigo, porque se o seu fardo é pesado, eu torno ele leve. Que Deus te abençoe. Amém.